Fala pessoal, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% mais rico com fundos imobiliários. Vamos falar hoje sobre o HTMX11, o Hotel Max Invest, esse fundo imobiliário de hotel, que ele estava aí numa alta de R$ 198, sendo que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 152. Então ele estava sendo negociado bem acima do seu valor justo, né, que a gente poderia considerar. Só que aí quando chegou aqui, pessoal, no dia 4 de janeiro, ele caiu de 190 para R$ 154, uma queda de quase 20% em um único dia. E aí na data que aconteceu isso, hoje é dia 12, né, e lá no dia 4 a gente ainda não tinha muitas informações sobre o que poderia ter acontecido, mas a gente especulou que algum fundo imobiliário ou algum cotista que tinha muitas cotas desse fundo fez uma venda muito grande nesse dia e aí por isso as cotas despencaram. E aí hoje, pessoal, a gente teve a confirmação do que aconteceu e foi justamente isso, tá? Um fundo imobiliário aí acabou vendendo cotas desse fundo HTMX11 e aí fez com que a cotação despencasse. Antes de eu mostrar qual foi esse fundo, eu quero mostrar aqui, ó, que a B3 chegou a enviar para o HTMX11 um ofício questionando o fundo do porquê que no dia 4 de janeiro esse fundo teve uma quantidade de negociações muito elevadas. Então, veja aqui, ó, que um dia antes, por exemplo, o fundo negociou aí aproximadamente R$ 1.600.000. 2 dias antes, negociou R$ 2.087.000. Quando chegou no dia 4, ele negociou 11 milhões. Então, quase 10 vezes a mais aí, beleza? Só que o fundo respondeu exatamente a mesma coisa que nós, eles não tinham nenhuma informação do porquê isso poderia ter ocorrido e que se eles soubessem, eles teriam informado aos cotistas assim que tivessem recebido essa informação, tá? Até o momento nós não sabíamos de nada, porém agora saiu o relatório gerencial do BCFF11, que é um grande fundo de fundos que nós temos aí na bolsa, e ele fez um comentário destacando o ganho que ele teve vendendo o HTMX. Então vamos ler aqui, ó. Eles destacam que mais uma vez houve o aumento da receita com vendas de cotas, gerando ganho de capital para o fundo pelo 5º mês consecutivo, que representou cerca de 2 centavos por cota no resultado distribuído, um aumento de 2,4 vezes em relação ao mês anterior. Dentre os ativos desinvestidos, ou seja, aqueles ativos que eles venderam, o HTMX11 representou um excelente case de sucesso, com investimento na emissão de cotas de 2022 ao valor de R$ 93. E esse fundo acabou caindo 20% num único dia, justamente porque a liquidez não era tão alta. Quando a oferta é maior do que a demanda, isso acontece. Bom, a gente não pode afirmar com 100% de certeza que a queda do dia 4 foi em razão das vendas do BCFF, porque ele não destaca isso no seu relatório, porém a gente vê que ele vem já vendendo cotas desse fundo há algum tempo e ele tinha muitas cotas dele, né? Então ele realizou esse lucro aí, aconteceu essa queda no mercado. Inclusive, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse relatório trimestral do BCFF. Veja que aqui, ó, no relatório trimestral de setembro, então essa posição aqui do dia 30/9, ele possuía aproximadamente 14 milhões de reais investidos no HTMX. E aí no relatório trimestral de dezembro, né, então na data 31 de dezembro de 2023, eles possuíam apenas 2.359.000, certo? Então, bom, agora que a gente já viu por que isso ocorreu, vamos dar uma olhadinha também no relatório gerencial do Max Invest, do HTMX, para entender, né, por que esse fundo estava sendo negociado em valores tão altos, tão acima do valor patrimonial. Então, o que a gente percebe? Ele é um fundo de hotel, que ele tem alguns quartos, então ele aluga esses quartos e também ele pode lucrar com a venda desses quartos. A receita recorrente é a receita das diárias, né? Essa primeira linha aqui, que é a receita dos aluguéis dos quartos. Então, em média, ele recebe de receita das diárias aproximadamente aí 1.800.000, 1.600.000, 2 milhões. E a receita com vendas, ó, perceba que vinha vindo em linha com essa receita das diárias, 1.600.000, 2.200.000, até aí tudo bem. Só que quando chegou em setembro, esse fundo aqui, ele teve uma receita com as vendas dos quartos de 8.800.000. Depois, em outubro, 4.255.000. Tá? Então, ele começou a distribuir maiores dividendos para os cotistas e aí os investidores começaram a comprar cotas desse fundo e aí o fundo começou a subir. Ó, aqui em agosto de 2023 até 28 de dezembro, ele se valorizou 42%. Porque ele começou a pagar maiores dividendos. Ó. A gente percebe que nessa escadinha laranja, ele vinha pagando aqui 1,89, 1,73, 1,88, só que ele começou a pagar 2,85, 13,70, aí os investidores pensaram, opa, tá pagando bem, vou comprar. E aí muita gente começou a comprar, o fundo se valorizou muito,
Inclusive o BCFF aproveitou essa alta para vender as cotas, né, gerar um lucro aí para o seu cotista. Só que aí agora a cotação já caiu, já está em 154, porque em janeiro o fundo anunciou o dividendo de 0,86 centavos, né, 86 centavos por cota. Por quê? Justamente porque acabou aquela receita não recorrente das vendas dos quartos. Então, este mês aqui, ó, de dezembro, eles não venderam tantos quartos como em setembro, outubro e novembro, beleza? Inclusive, pessoal, o HTMX ele não vinha divulgando os relatórios gerenciais e mesmo assim os investidores continuavam investindo nesse fundo, mesmo sem saber de onde que estava vindo essa receita. Hoje a gente consegue ver, né, que a receita vinha das vendas dos quartos e das receitas fundiárias. Só que antes a gente não tinha essa informação e mesmo assim muita gente estava comprando esse fundo, tá? Então fica aí o alerta para que a gente não invista o nosso dinheiro aí em fundos que a gente não tem totais informações para analisar. A gente precisa ter todas as informações necessárias para fazer uma análise correta, para fazer uma análise mais assertiva e não acontecer isso aqui que aconteceu. Por exemplo, um investidor que comprou o fundo a R$198, hoje já está aí amargando uma queda de 21% na valorização da cota. Claro que tem os dividendos, mas a distribuição também já está caindo e ainda está amargando aí essa queda de mais de 20%, quase 22%. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo aí, um vídeo rápido para falar sobre o HTMX, o porquê que a cotação dele caiu tanto em um único dia. Agora a gente teve acesso aí às informações, que são coisas que acontecem, né? Porque o mercado aí de fundos imobiliários ainda não tem uma liquidez tão alta. Se fosse no mercado aí de ações, por exemplo, isso dificilmente aconteceria, porque esses 11 milhões aí que foram negociados não iriam fazer nem cosquinha no mercado, certo? Bom, pessoal, então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!